Olá, meu nome é Luciana Ramos. Que bom que você chegou aqui nesse meu canal Sementes, Raízes e Frutos, nesse estudo do livro do profeta Oséias. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 e 11 desse texto, desse livro, desse profeta. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, convido você a explorar aqui o canal e assistir para você entender o desenvolvimento, né, que a gente percorreu, esse caminho que a gente percorreu através da profecia, capítulo por capítulo, verso por verso. Eu uso aqui esse canal para isso, para compartilhar estudos bíblicos, dica de leitura, devocionais. Então, convido você depois a conhecer, a se inscrever, para você receber as notificações, a compartilhar o que tem abençoado você através desse estudo. E seguimos então. Hoje vou ler aqui, eu sempre leio na NVT, capítulo 10, verso 1. Como Israel é próspero. É uma videira viçosa, cheia de frutos, mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. Então aqui a gente viu no vídeo anterior a ideia daquelas uvas encontradas no deserto. A uva se tornou próspera, virou uma videira. Só que aquele flerte com Baal, que nós vimos no vídeo anterior, se tornou coisa permanente, se tornou pecado antigo na vida desse povo, né? A graça de Deus então foi desperdiçada, uma rejeição crônica. Isso que a gente tem visto por todo o texto, né? Que se relaciona a essa cegueira espiritual. Não enxergam porque estão mortos, né? A acusação é mais uma vez repetida aqui nesse trecho inicial desse capítulo. Aquilo que deveria ser para eles reconhecimento da bondade, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, lhes roubava o coração. Deus foi o agricultor. Deus revolveu ali aquela terra, arou, tornou fértil. Eles se tornaram frutíferos, uma grande videira, videira e figueira são constantemente usadas como figuras de linguagem no lugar da nação, né? Figueira e videira. Ele cultivou, deu fertilidade, crescimento, mas eles tomaram, usaram dessa provisão e não a reconheciam, não reconheciam como coisa dada por Deus. Essa colheita deles era ofensiva. A multiplicação dos altares, como a gente vê aqui no texto, né, tem em si essa ideia de lucro investido no próprio negócio, né? Esse mecanismo sagrado que produzia fertilidade, uma filosofia de culto, como também vimos exaustivamente pelo texto, prática cananita. Então, eles quanto mais recebiam, mais adoravam. Essa ideia, como eu disse aqui, do lucro sendo investido no próprio negócio, né? Dependentes desse tipo de ritual para dependentes enxergavam nesse ritual a provisão que recebiam, não enxergavam Deus como provedor. E aí o texto continua: o coração dos israelitas é inconstante, são culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Antes ele havia dito, né, em outro trecho, que o amor deles era fraco. Aqui diz que é inconstante. É uma outra maneira de falar a mesma coisa, né? Rápidos em absolver, né? Eles absorveram essa cultura ao redor. Só que Deus diz: olha, não importa se são inúmeros esses altares idólatras, não importa se vocês acham que a quantidade de altares que garante a fertilidade da colheita, não importa, todos esses altares serão derrubados. E aí o texto segue: então eles dirão: não temos reis, pois não tememos o Senhor. Mas, ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Esse povo ele alterna entre uma arrogância e uma apatia. O que é pior, né? Eles oscilam. No momento colocavam, depositavam toda a sua esperança em reis. Também vimos isso exaustivamente. Desculpa repetir, mas vocês precisam ver os vídeos anteriores.
todas aquelas conspirações, assassinatos, tentando colocar um líder carismático que os libertaria, que os levaria para o lugar onde eles desejavam, que garantiria a prosperidade que eles queriam, ou então desprezavam. Eles oscilam entre essas expectativas, né? Ou falta delas. E só que aqui diz, olha, se não há temor de Deus, os reis são impotentes. A pergunta, o que ele poderia fazer por nós? Nada, porque não há o temor de Deus, né? Esse coração inconstante, sem temor, essas alianças vazias que a gente também percorreu, fala dessa infidelidade, desse coração inclinado, ora para um lado, ora para o outro. E isso corroeu, inclusive, a gente viu denúncia de vários profetas, o sistema de regulamentação dos direitos. A injustiça brotava da terra. Que imagem terrível! E eu pelo menos quando li isso, eu associei ao nosso país. Tem, desde o início da sua história, plantado em corrupção, né? Semeado ali muita corrupção. E aí a gente tem colhido morte, desigualdade social, injustiça, fome, crise econômica. O texto continua. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro em Bet-Aven, e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória de seu ídolo. Será levado para a Síria como presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado, Israel envergonhado, porque seu povo confiou nesse ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva como um pedaço de madeira lançado no mar. Hoje eu ainda não tinha falado, né? Você que me acompanha por aqui sabe que eu sempre repito, que texto forte. Essa imagem aqui do pedaço de madeira lançado no mar à deriva, totalmente abandonado, né? Esse sinal de naufrágio, né? Essa madeira que boia no mar. Então, se antes estavam sem rei, agora também vão ficar sem o bezerro. Duas coisas nas quais eles se apoiavam, né? Com seus altares destruídos, estão à deriva. O ídolo que não passa de um objeto, esse ídolo será levado, carregado. Não tem força, revela de que ele é nada. E aí a gente vê que o ídolo permanece impassível, incompetente, ele não tem força para livrar esse povo desse juízo. Bet-Aven é Betel, né, que um dia lamentou a perda da arca, agora lamentaria um ídolo capturado. O texto segue: os santuários idólatras em Aven, onde Israel pecou, serão destruídos, espinhos e mato crescerão ao redor dos seus altares. O povo suplicará aos montes, sotérrinos, e dirá às colinas, caiam sobre nós. Esse é um grito que reverbera no Novo Testamento, esses sotérrinos, caiam sobre nós. Lá em Lucas 23:30, né, ali na crucificação de Jesus, ele diz, ele adverte sobre dias difíceis que viriam, e aí ele fala, em 23:30, né, Lucas, suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas, sotérrinos. Isso aí por ocasião do massacre de Jerusalém, 70 depois de Cristo, e em Apocalipse 6:16, gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É esse pavor de quem diante do juízo de Deus treme. Esse é um desespero que você vê descrito aqui, né? Quem se firma no ídolo não pode ter descanso, né? Quem se fia aqui no ídolo, esse ídolo que vai ser levado, carregado para a Síria, esse ídolo que é um objeto que não traz segurança, quando então o juízo vier, o juízo de Deus, o julgamento de Deus pelos pecados das pessoas, aqui nesse ponto, toda a rejeição que a gente percorreu aí no texto, nos diversos vídeos que a gente fez, desespero é a reação, desespero, querem se esconder, né? Ó Israel,
Desde o tempo de Gibeá, só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. A gente sempre percebe, aqui especialmente em Oséias, essa geografia do pecado. Eventos importantes em lugares centrais que remontam a essa obstinação, a essa natureza pecaminosa. Pecam desde sempre, pecam desde o nascimento. Nascemos em pecado, né? Gibeá diz respeito a um evento terrível que você pode ler lá em Juízes, capítulo 20, uma guerra civil terrível. E aí ele diz, olha, não há como fugir do fato de que o pecador está atado à sua própria escolha. É sobre isso aqui, né? Israel é como uma bezerra treinada que pisa o trigo. Um trabalho fácil, que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre seu pescoço delicado. Obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. É bem ao contrário do que ele vem dizendo que estava acontecendo naquele reino, né? Comeram o fruto. Não, desculpa, mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra e em seus grandes exércitos. Falamos disso também. Agora os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo. Todas as suas fortalezas cairão. Como quando Salmã destruiu Bet-Arbel. Até mães e crianças foram despedaçadas ali. É uma memória de uma guerra, né? O mesmo lhe acontecerá a Betel, por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Então ele começa com essa imagem de uma bezerra que tinha um trabalho fácil, né? Que fazia o seu serviço sem estar atada, podia comer livremente enquanto puxava o trilho sobre o grão. E agora a condição seria outra, de jugo, de solo árido, duro. Muda drasticamente essa condição, porque o exílio representaria servidão, escravidão. Cuidem do seu coração, afofem essa terra, é o chamado aqui, né? Para usar os termos de Oséias, né? No texto de Oséias, tenham constância, né? Abandonem a idolatria, não, descanse não em reis e ritos vazios, né, da religião vazia que eles praticavam. É tempo de buscar o Senhor. Ele se revela todos os dias, em todo o tempo. Então hoje, nesse momento, enquanto você ouve o que está sendo dito aqui, isso é uma palavra que reverbera por toda a história da humanidade até o fim. É Deus chamando para que a gente se volte numa outra direção. Ao invés de cultivar maldade, não, plantem boas sementes de justiça. Então, enquanto você, nesse momento, está ouvindo o que está sendo dito, dê atenção enquanto há tempo, porque haverá um dia, como disse Paulo, lá em Tessalonicenses, pois o Senhor, disse ele, descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Esse grande dia do Senhor, quando Ele lidará com cada um de nós, onde nós lidaremos com a decisão que tomamos agora, enquanto ouvimos o que recorrentemente nos é dito a respeito de semeia a justiça. A justiça é Cristo, a salvação é Cristo. Enquanto a gente ouve agora, para que naquele grande dia, cada um de nós que ouviu e respondeu possa estar coberto pela justiça de Cristo. Não vai pedir que muitos caiam, não vai haver desespero, estamos cobertos com a justiça de Cristo. Ontem nós comemoramos a Reforma Protestante, Lutero bateu forte na questão da salvação, né? Não podia ser adquirida pela compra de indulgências, o que salva é essa proclamação do Evangelho, que tem poder de nos libertar da escravidão do pecado, essa voz que ressoa pela eternidade, cruz, 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 pecados pregados, derrotados, dívida paga.
E aí eu e você não somos bezerros carregados de jugo, arando terra dura, não. Somos como bezerros soltos no pasto, providos, em paz. E aí, seguindo agora no capítulo 11, essa declaração de amor de Deus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Que imagem singela de um Deus cuidador, ele se inclina para, ele deixou a sua glória e veio andar no nosso meio. É o santo no meio de nós. Ele ofereceu a si mesmo como alimento. Ele nos alimentou espiritualmente com a sua carne e com seu sangue. Um dos comentaristas fala da ousadia desse texto de apresentar a mente e o coração de Deus em palavras humanas. Fala de um amor ardente, insistente. E aí a gente volta naquela ideia das uvas encontradas no deserto, aquele início. Aqui ele fala do Egito, né? E mais uma vez esse profeta destaca esse pecado de Israel, que não foi por ignorância, mas é como eles respondem a toda essa bondade. Eu os amei quando vocês eram meninos, eu os chamei como filhos. É essa relação que Deus desenvolve com a gente, é a relação de paternidade. Eu amei, eu amei. Isso diz respeito também ao fato de que Deus escolheu amar livremente. Eles não tinham nada para dar a Deus. Eram meninos escravizados no Egito. Deus os amou, os acolheu, para usar aqui os termos de Oséias. Essa imagem do pai, né, que ele fala, eu ajudei vocês aqui, ó. Mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando-os nos braços. Essa imagem do pai que ajuda o filho a andar, que incentiva nos primeiros passos, tomando no colo quando se cansam, estimulando, né? Cuidando quando caem. Mas eles não eram mais crianças, é que eles são como adolescentes arredios, que não reconhecem, que se esquecem do cuidado que receberam. Ingratidão, nunca perceberam o quanto deviam a esse relacionamento de Deus, a esse cuidado de Deus. Cresceram porque foram cuidados e alimentados por Deus, se tornaram grandes por isso, mas não respondiam. Respondiam com inúmeros altares idólatras. E aí eles são tratados de novo aqui nessa figura de linguagem, né? Essa bezerra alimentada. É uma figura que fala de um animal tratado mais como de estimação do que de trabalho, mas eles trocaram tudo isso. E aí continua o texto do capítulo 11. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim a seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Novamente, essa ameaça, né, das nações com as quais eles se prostituíram, no lugar de se voltarem para Deus, retornariam a imagem da bezerra, né, com o jugo, voltariam à escravidão, dessa vez da Assíria, né? Essa ideia, a gente não pode ficar indeciso entre dois deuses, ou servimos a um ou servimos ao outro, mas aqui, né, essa imagem de destruição, mostrando para que lado eles haviam se inclinado. Essa espada que reluz, esse portão arrombado, a destruição, então, que é fruto do pecado. Como posso, e aí de novo Deus, né, o profeta se expressa dessa forma, né? Deus se expressa dessa forma. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim?
aqui essa decisão de Deus, essa escolha livre de Deus em ter amado esse povo. Como retomar, como abandonar. Deus não é Deus que abandona, Deus não é Deus que muda de ideia. Ele vai dizer aqui: o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. É amor, é graça, é escolha livre dele. E por isso que esse texto é um texto difícil, eu acho esse texto dificílimo, porque a resposta é ingratidão. E dói ler um texto desse, porque a gente muitas vezes vai para esse lugar de não reconhecer o bem de Deus sobre a nossa vida. Você que me acompanha por aqui sabe que de vez em quando eu me emociono mesmo, no podcast, aqui, o que eu estiver fazendo, enfim. Meu coração se enche de muito temor, de que eu não quero estar nesse lugar de não saber responder a misericórdia e a bondade de Deus. E aí ele fala: o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Olhe para Jesus Cristo, como eu falei antes, Jesus Cristo levando sobre si todo o castigo pelo pecado, nos alimentando espiritualmente com a sua carne e com o seu sangue. Pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. De fato, ele esteve no nosso meio. Ele se compadeceu das nossas dores, experimentou das nossas dores, é o nosso sumo sacerdote fiel, que sabe do que falamos quando falamos das nossas dores e sofrimentos, porque ele experimentou. E aí ele fala: eu não virei com ira. E aqui um ponto importante é que, de fato, esse reino vai cair. A gente está falando do reino do norte. De fato, eles vão experimentar o juízo do exílio. Eles vão experimentar de terra arrasada, de destruição, de perda de identidade. Eles nunca mais se recuperam. Mas quando Deus aqui fala, ó, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão, quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Então diz respeito desse remanescente fiel que volta depois do exílio, desse remanescente que aqui no que diz respeito ao Reino do Norte, muitos deles nesse período, né, quando o reino cai, muitos se refugiaram no sul, né? Houve esse movimento. Então Deus preservou para si um remanescente desse povo. Deus não quebrou a sua aliança. Deus os corrigiu, Deus permitiu que o pecado desse seus frutos e a justiça se manifestasse sobre os atos maus. A gente não pode perder de vista o que era. Mataram crianças, sacrificaram crianças, se prostituíram, roubavam do pobre, não cuidavam das viúvas, né? Era acusação grave, esse distanciamento, essa prostituição espiritual. E aí eu não vou ler o último versículo, que é o versículo 12, porque esse versículo ele se encaixa melhor com o segmento do capítulo seguinte. Então eu termino aqui com: eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Essa perspectiva de volta, de continuidade, essa perspectiva de que a missão desse povo de ser bênção para todos os povos se cumpriria através de Jesus Cristo, se cumpriu através de Jesus Cristo. Bom, se esse vídeo te abençoou, não deixa de dar sua curtida, não deixa de compartilhar, perdoe-me aí pela empolgação, que você que chegou aqui agora percorra os outros vídeos. A palavra de Deus é alimento para a gente. Vai lá no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e conheça o meu podcast, mesmo nome, Sementes, Raízes e Frutos. E não deixa de me seguir no Instagram, porque lá eu compartilho de todos esses movimentos que eu faço, tá bom? Deus abençoe você.